eu avisei da volatilidade, não avisei? Pois é, o bicho pegou hoje. Que coisa boa, que sensacional está o dia de hoje. É assim, daquele de você falar assim, eu vou escrever para a mamãe. Alô, mamãe, o dia foi sensacional e maravilhoso, graças à volatilidade da rapaziada, e tudo isso faz com que o operador de volatilidade, que é o meu caso, fique feliz da vida. Então, estou aqui felizinho da minha vida, porque o dia foi muito bom. Eu até postei uma coisa que é muito raro eu fazer, acho que com 2 minutos e meio, mais ou menos, do dia, o dólar não tinha nem aberto, o índice tinha aberto, o dólar não, eu já tinha resolvido o dia. Depois ainda teve o dólar, depois ainda teve mais volatilidade, depois ainda teve Petro. Oh, o dia foi mesmo daqueles para a gente guardar na memória. Vai ficar bonito. Aqui na tela tem o meu novo curso, tá? Está em pré-lançamento, carteira de dividendos, carteira previdenciária. Se você quer passar a sua vida igual esses dois velhinhos aqui, ó, com essa felicidade de ter dinheiro chovendo na vida deles, você poderá aprender através disso aqui. Se você não quer isso para a velhice, não tem problema, você não precisa esperar para a velhice, não. Você pode fazer isso aqui, inclusive, para o seu filho. Foi, por exemplo, o meu método. Minha filha, quando ela nasceu, eu criei uma carteira previdenciária para ela e venho administrando ela desde então. Aqui, ó, como ter uma renda extra para viver a vida com tranquilidade, seja na velhice, seja antes, seja para você criar os seus filhos com uma capacidade melhor de recebimento de grana, né? Bom, o que eu fiz essa live aqui para falar? Eu não fiz para falar sobre o mercado. Eu fiz para falar sobre o seguinte tema. Deixa eu botar isso aqui e fazer o seguinte. Bom, isso aqui foi uma pessoa que me escreveu hoje, super simpática, uma mensagem que dizia o seguinte: desculpe a intromissão, mas vou passar uma ideia e, se for útil, somente. Tá bom. Gosto das suas análises e estou começando a ler um dos seus livros. Acho que o método que você usa é muito bom. Assisto pouca gente, só você, o Stormer e o Ogro. Já está no mercado há 4 anos e opera exclusivamente cripto. Como ele acha que eu não gosto muito da ideia, mas ele veio dar a sugestão porque o Stormer, por exemplo, aumentou muito o engajamento quando ele deu mais atenção às criptos. Praticamente ele se virou só para criptos, né? Inclusive com curso, etc. Você é um cara que ensina muito bem, talvez começando a divulgar algum conteúdo em termos de cripto, nada fundamentalista, mas somente setups e análises, você não se arrependa. A sugestão é muito válida, tá? Só que aí a minha resposta para ele, que o assunto continuou depois, mas a minha resposta foi essa aqui. Muito obrigado pelo contato, tal. Mas eu, Campos, sou pessoalmente contra criptos e tenho essa postura publicamente divulgada há anos. Não é uma novidade. Há muitos anos que eu falo sobre isso. Eu acho que aquilo ali não é uma boa ideia. E seria um enorme contrassenso da minha parte ficar fazendo esse tipo de publicação. Não é que eu não possa dar uma analisada em criptos, no mercado futuro de criptos, na nova, né, nesses futuros de criptos que eles botaram, mas eu não posso, dentro da minha postura ética, passar a fazer algo que o Stormer, que sempre foi favorável a criptos, sempre, em conversas particulares, não é só de público, ele não está falando isso para vocês, não. Ele fala isso para as pessoas que estão nas internas. E ele fala, ele gosta de cripto, ele sempre gostou de cripto, então ele está surfando numa onda, óbvio, uma onda favorável, né? E agora está navegando de forma inteligente na onda. Obrigado pelo toque e tal. E por que eu queria falar sobre isso? Bom, isso primeiro é para quem está aqui no canal. Vocês estão no Telegram agora vendo essa transmissão, mas vários de vocês também vão ver isso aqui depois no YouTube. Ô, Alex, eu sei que você está com a mãozinha levantada aí, mas daqui a pouquinho eu te dou atenção. Eu não sei se você apertou o botão sem querer, mas daqui a pouquinho eu dou atenção nesse exato momento. Eu tenho que concluir aqui o meu raciocínio. Então, pode ser que vocês fiquem indignados que eu não falo de cripto e queiram que o canal se volte mais para criptos em geral, não só para Bitcoin, para qualquer cripto em geral. Pessoalmente, eu não acho uma ideia boa. Eu acho que as pessoas não deveriam operar cripto. Especialmente, uma coisa é você fazer ali um trade ou outro para pegar alguma volatilidade, pegar alguma especulação. Mas quando as pessoas começam a falar de cripto em termos de investimento, isso para mim é um problema que eu acho que as pessoas estão começando a ter ideias muito erradas. Mas essa é a minha opinião. Outras pessoas com muito conhecimento de mercado discordam frontalmente de mim. E por conta disso, eu estou aqui vindo para falar com vocês. Se vocês acharem que a gente deve falar mais sobre cripto, coloquem nas mensagens no YouTube, já que aqui
não dá para a gente interagir direito, né? Mas no YouTube vocês podem botar as mensagens e falar, não, eu gostaria que vocês falassem mais de cripto. Se for um consenso dentro do pessoal que assiste o canal com regularidade, tudo bem, eu começo a falar sobre cripto, ainda que eu toda vez vá lembrar vocês que eu acho que não é um bom investimento para longo prazo. Uma coisa é fazer especulação, outra coisa é você investir naquilo. Mas, então eu queria botar isso aqui para mostrar que algumas pessoas acham que o canal deveria seguir um pouco mais nesse caminho, e o que vocês acham, tá? Bom, esse era o assunto número 1. Assunto número 2. Hoje de manhã, eu não lembro quem foi. Que falou que no livro do Flávio Lemos, ele colocava gap de fuga como um gap que a gente chama de gap de medida. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um gap de medida. E ele colocaria isso aqui como um gap, ele tem um outro nome lá. E aí eu fui olhar no livro, eu tenho a edição nova do livro do Flávio Lemos e falei, pô, ele deve ter errado alguma coisa nessa edição. E não, depois eu fui pegar uma edição antiga, que eu também tenho. E na edição antiga também tinha o mesmo nome. Falei, pô, não é possível. Tá? Peguei um livro específico só de gaps, tá? Tem um livro só de gaps, específico disso, e lá não se fala desse jeito. Fala exatamente da forma como eu falo, que um gap de fuga, um gap de ignição, fuga ou ignição é a mesma coisa, são gaps que iniciam um movimento, em geral, rompendo uma figura gráfica, ou uma congestão, ou uma média, ou uma resistência, ou um suporte, né? Estão rompendo uma daquelas coisas que impedem o preço de andar. Quando acumula muito pressão ali, o troço, pum, dá um gap. Isso seria um gap de fuga. Tá? E um gap de medida é um gap que aparece durante uma movimentação grande do preço, já o preço andando bastante, aparece ali para indicar a continuidade do movimento e muitas vezes isso aqui se projeta, inclusive, 100% do movimento anterior para cima. Tá? E aí eu fui pegar nesse livro específico de gaps, fui pegar no Marcos Zab, que é um manual, mas é um manual muito considerado, inclusive é utilizado para a prova do CNPI. Fui pegar no livro do Martin Pring, e ele fala a mesma coisa, tá? Portanto, não discorda, que isso aqui seria um gap de fuga ou ignição, e aqui um gap de medida, e eles não são a mesma coisa. Então, eu fui pegar em 4 livros diferentes, e os 4 concordam comigo. Não sei porque que o Flávio Lemos pensa de uma forma diferente, eu não tinha reparado nisso, e aí eu peço desculpas para quem perguntou, eu não lembro o nome da pessoa, mas o Flávio Lemos é uma pessoa com um gigantesco gabarito, tal, e ele tem direito às opiniões dele. Não é a única coisa que eu já vi que ele pensa diferente. Tem outras coisas que ele também pensa diferente, tá? Então, se vocês forem ver, ele tem uma sala, não, ele tem uma escola de traders, não sei das quantas. Agora me falhou o nome. Se vocês forem assistir algum material da sala, desse troço que ele tem lá, de cursos e etc., vocês vão ver que, inclusive, eles falam, ó, da forma como nós usamos é diferente, tal, porque eles seguem o Lemos. Né? Então, ele tem algumas diferenças e agora apareceu mais uma que eu realmente não tinha me tocado. Bom, dito tudo isso, vamos nós aqui, já estamos falando há um tempão, e eu esqueci de gravar. Ah! Bom, esqueci de gravar, porra, que sacanagem, velho. Ah, ali tá gravando. Ótimo. Obrigado, Lili. Eu ia botei até o troço tá até aqui do lado, ó. Mas eu esqueci de apertar o botão. Como eu tinha que mudar a tela ali do outro lado, eu esqueci de apertar o botão. Bom, eu vou. Depois você me passa então o vídeo. O grande lance é o seguinte. O meu fica melhor. Então vou começar a gravar a partir de agora. Bom, para quem está no YouTube, chegando agora, vocês perderam os 5 minutos iniciais que eu já falei, ou mais, uns 8 minutos, porque simplesmente eu esqueci de botar para gravar, tá? Então, lamento aí, mas vocês não vão saber o que eu falei nos primeiros 8 minutos de vídeo. Em compensação, vocês vão pegar essa parte aqui. Espero que vocês gostem. A movimentação hoje foi muito sensacional. Nós tivemos movimentos brutais de volatilidade, conforme nós tínhamos dito hoje de manhã. Nós avisamos, cuidado, que o dia hoje vai ser de volatilidade. Se você não é uma pessoa adepta de volatilidade, a melhor coisa a fazer é ficar longe do mercado. Tá? E teve volatilidade. Nós vamos aqui para o índice FUT. Tá? O índice futuro, que abriu. Isso aqui está no diário, mas eu não quero diário. Eu quero os 2 minutos. Esse é o índice futuro nos 2 minutos. Ah, Campos, você opera nos 2 minutos? Claro que eu não opero nos 2 minutos. Tá? Óbvio que não. Mas o índice futuro abriu fora da banda de Bollinger com um brutal gap. Brutal gap. Tá? Então, isso aqui
deu trade para mim, eu mostrei isso para vocês, tá? Aqui deu trade aqui nesse meio, e depois deu mais trade, deu uma opção de trade. Deu trade aqui, depois deu trade ali, tal, mas o que tipo de trade que você poderia pensar em fazer aqui? Tá? Eu sei que eu estou no canal de Position e estou falando aqui nesse exato momento sobre Day Trade. Não tem importância não, tá, galera? Eu não estou completamente senil, não. É porque eu estou querendo falar aqui sobre esse assunto só para mostrar que deu trade aqui e tinha essa volatilidade. Então aqui deu trade vendido e trade comprado por conta da volatilidade, e aqui também deu trade vendido e trade comprado. Depois disso, o dia morreu. Tá? Depois disso, o dia morreu, não tem mais grande coisa. Depois que o dia faz um negócio como esse aqui, que teve oscilação de 1.500 pontos em 15 minutos, quando você pega a barra de 15 minutos, que é essa barra aqui, tá? Você vê que ela teve uma oscilação de 1.000 pontos, uma coisa assim. Foi 1.995 pontos nesta barra. Tá? E é exatamente aqui que eu estava olhando. Eu olho os 15 minutos. Então eu estava operando isso aqui. Então deu operação comprada e vendida aqui, várias delas, aqui também, e depois novamente aqui, e depois o dia acabou. Para mim. O dólar também deu movimentação. Dólar FUT. No intraday. Muito violenta. O dólar também, só que ele abriu ao contrário, abriu lá em cima. Para quem não sabe, aqui tinha a média de 200, tá? Aqui tinha a média de 200 passando no dólar, não lembro qual time frame, mas tinha uma média de 200 passando aqui, e ele abriu muito forte aqui, deu venda inicial, depois deu várias compras, movimentação aqui, depois isso aqui voltou no fechamento de ontem e depois movimentação brutal. E aqui, ó, fazendo uma movimentação típica de zigue-zague descendente, mas não perdeu a mínima do dia. Portanto, foi lá, violou, mas não perdeu. Portanto, não tem aqui como o cara fazer essas operações de queda. Mas aqui, ó, já começa a montar um zigue-zague ascendente. E a Petro, que é o destaque do dia, né? Vamos para a Petro. Petro, a Petrolinda. Deixa eu só tirar da tela aqui. Mas não vai ter nada lá, não. Essa aqui é a Petro nos 15 minutos também. Abriu com aquele gap que todo mundo já imaginava, né? Abriu exatamente na zona que eu mencionei. Quando eu fiz o trade aqui, ó. Não sei se vocês estão sabendo, mas eu fiz. Nessa ocasião aqui, não sei se foi nesse dia ou nesse, mas eu fiz uma operação em que eu tinha. Tenho uma opção de ações de Petro. E eu falei o seguinte: bom, aqui eu vou fazer uma operação em que eu ia vender puts aqui embaixo, vender call lá em cima, tá? Era um pouquinho mais para cima, não lembro exatamente o número, de forma a faturar com o movimento, tá? Na verdade, a call não foi vendida off the money, não, foi uma operação de taxa. Eu vendi uma call aqui dentro, tá? Então eu vendi uma operação de taxa, eu vendi uma call com strike aqui, assim, ou seja, já era para ser exercido mesmo, tá? Era para entregar as ações, a ideia é entregar as ações. Tá? E recomprá-las aqui embaixo, onde estava a média. A média estava em 37 os trocados. O ativo continuou subindo com volume declinante. Isso aqui é sempre um sinal de preocupação. Eu vinha falando para vocês, esse tipo de subida sem volume, com volume declinante, é sempre muito preocupante. É uma coisa que, cara, toda vez que isso aqui acontecer, vocês têm que ficar ressabiados, tem alguma coisa errada. E aqui apareceu alguma coisa errada. Inclusive, alguém descobriu aí já que houve no dia 9. Dia 9, que dia foi? Aqui, ó. Nesse dia, houve uma compra de puts violenta. Estamos falando de milhões de puts foram compradas aqui. A decisão sobre a demissão do presidente da Petrobras já tinha sido tomada, parece que na semana passada. Já tinham convocado a nova presidente a Brasília, já tinham convocado o agora anterior presidente, ou interino ainda, a Brasília. Ou seja, uma galera está sabendo dessa história. Né? Porque os caras não vão para Brasília e, pô, é só, foi por quê? Então vamos dar um passeio, né? Não. Então, cara, alguém fez isso. Alô, CVM, ao invés de ficar enchendo o saco das sardinhas que estão aí tentando ensinar para outras pessoas, por que vocês não vão ver quem foi que fez essa compra gigantesca e totalmente desproporcional de puts aqui, com o ativo fazendo esse movimento? O movimento do ativo era esse. E o cara compra aqui milhões de puts. Por que a notícia não foi dada? Por que tinha que demitir o cara em pleno meio de semana, com vencimento de opções depois de amanhã? Não podiam ter demitido o cara no sábado?
ou na sexta de noite, ou no domingo de noite, por que tinha que ser no meio da semana? E aí, CVM? Ninguém vai falar nada? Isso não é um problema? Pois é. Em suma, seja lá o que for, a Petro deu essa violenta queda. Aqui tem. Já tinha caído as ADRs lá fora, estavam caindo 9% numa certa hora, depois chegaram a fechar com 6 e alguma coisa. E aí a abertura, cara. Quem tem um ativo como Petro, como quem gosta de um ativo como Petro, como é o meu caso, aqui dá trade, você conhece, quem conhece o ativo sabe que quando faz uma coisa como essa, ele oscila muito forte. E depois a volatilidade cai. Isso aqui já foi falado para vocês várias vezes. Toda vez que fizer, o ativo vai oscilar forte, vai ter a volatilidade. Nós mencionamos isso de manhã cedo. E a volatilidade das opções também alucina. Mas só que depois ela diminui. E eu mencionei para vocês no Telegram falando, a volatilidade das opções, ela vai dar uma boa possibilidade de trade. Tá? Eu vendi put nessa ocasião, aqui na abertura. Além de eu comprar o ativo, eu vendi put. Tá? Eu já tinha vendido uma quantidade grande aqui, mas eu não tenho problema, eu compro mais perto, se for necessário. Eu vendi puts aqui, e nesse exato momento, eu olhei aqui um pouquinho antes de entrar, nesse exato momento não, tem uns 15 minutos, a minha put estava dando 35% de ganho. Certo? E isso no intraday. Eu não quero fazer um day trade em opções, eu não recomendo. Tá? Poderia até encerrar minha negociação de puts com esse lucro. Mas eu não quero. Tá? Eu ainda acho que isso aqui tem possibilidade de tentar mais uma movimentação, pelo menos um dia a mais, e aí eu pago menos imposto de renda e resolvo o negócio. Ou se amanhã dá para abrir aqui com outro gap, não tem importância, não. Eu compro Petro no preço que eu já tinha falado que eu ia comprar mesmo. Observe que o preço foi mais ou menos o que eu tinha calculado. E inicialmente era onde estava a média de 20. Quando isso aqui aconteceu, estava na média de 20. E aí deu trade, e esse trade aqui tem uma bela movimentação. Uma bela movimentação mesmo. Tá? Ainda bem que eu fiz o trade ontem, o vídeo falando para quem comprou esse curso aqui, ó, eu fiz um vídeo extra ontem falando sobre Petro, e aí vocês que têm o curso, dão uma olhada, porque eu falei coisas importantes que podem ter salvado muita gente de tomar um sarrafo violento hoje. Tá? Bom, então, basicamente era isso que eu queria falar sobre o trade de Petro. Petro teve a movimentação nos 15 minutos. Foi isso aqui, ó. A abertura, movimentação, volta a testar o fundo, sobe. Depois aqui entrou, ela não entrou em leilão, ela ficou indisponível, ficou congelado o trade, parado aqui durante um tempo, tá? Inibido, exata a palavra é essa, inibido. Por quê? Porque tinha um mega lote sendo negociado e há várias formas de se negociar esses mega lotes, tá? As pessoas não têm muita ideia, mas existe um negócio chamado block order, que é justamente quando você tem uma ordem dessas gigantes em bloco, e há vários mecanismos para fazer isso. É óbvio que isso também é comunicado à CVM, à B3, né? E eles comunicam tudo isso. E aí tem algumas formas de fazer essa negociação. São 3 formas, não interessa para as pessoas físicas, porque nenhum de nós vai fazer isso. Nenhum de nós tem, sei lá, 8 milhões de ações de Petro para negociar. Você tem? Não, então não interessa. Né? Mas para quem tem, e essas pessoas têm, né? 8 milhões, não de ações, 8 milhões de reais. Agora eu fiquei na dúvida se eram reais ou ações, mas acho que são reais. 8 milhões de reais para negociar naquele lote mínimo, esse é o valor mínimo, tá? Para fazer a operação, nenhum de nós vai fazer, então, ponto final, não precisamos entrar nesse mérito. Mas ficou inibida, depois entrou com mais uma movimentação e agora está andando lateralmente, conforme era esperado, diminuindo a sua volatilidade imensamente. Tá? Aqui, para quem não sabe, quem comprou o leilão de abertura pegou 3%, né? Quem foi guloso. Quem não foi guloso pegou 2,5% e está feliz da vida e o problema foi resolvido. Certo? Mas isso para quem faz day trade. Quem faz swing trade, o que tem agora para vocês pensarem aqui? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é um baita de um gap de ignição baixista. Né? Essa situação aqui é um baita gap de ignição baixista. Portanto, para quem não está posicionado em Petro, você tem que olhar o gráfico. Esse gráfico fica dessa forma. Tá? Isso aqui é o gráfico que nós temos aqui atualmente. Não.
Desculpa que isso aí não é vermelho, não. Isso é branco. É como se não tivesse aquele candlezinho ali. E aí fica um pavio em preto aqui. Isso é o que nós temos nesse exato momento. Então, quando você olha isso aqui, é isso que está acontecendo em Petro. Perda do topo anterior, perda do fundo anterior, também mencionamos isso hoje de manhã, e esse é o candle resultante daquele negócio. Portanto, quando você olha um gap como esse, por mais que as pessoas fiquem animadas com o negócio e tal, eu estou falando para quem está fazendo swing trade ou que vai operar por um prazo maior. Isto é um gap de ignição baixista, apesar desse candle aqui ser positivo e do dia estar positivo hoje. Tá? Não quer dizer que a Petro não volte a subir e feche esse gap como fez aqui. Aqui me surpreendeu a velocidade com que ela reagiu. Aqui, não sei se eu vou ter duas surpresas. Eu ficaria muito surpreso, se com essas notícias, mais uma vez, de gente mexendo na administração da empresa. Não sei quantos presidentes a empresa teve nos últimos 2 anos, mas foram vários. É muito para uma empresa do porte da Petro. Tanta intervenção, tanta modificação e, em especial, a escolha do novo presidente. O anterior, o que saiu, Prates, não lembro se é Prates ou Prates, um dos dois, ele estava fazendo um bom trabalho, tá? Estava fazendo um trabalho muito bom, diga-se de passagem. Se equilibrando entre o que o acionista majoritário, o governo, quer e o que os acionistas da empresa, nós, queremos. Ele estava se equilibrando muito bem. Que o interesse da empresa e o interesse do acionista controlador não são necessariamente alinhados. E ele estava se equilibrando muito bem ali, estava fazendo um trabalho que eu considero muito bom. Tiraram e botaram uma pessoa alinhada, sabe com quem? Eu não sei, talvez vocês não tenham saudade dessa pessoa, mas eu acredito que vários de vocês terão saudades, sim, coração palpitando de ouvir o nome de Dilma Rousseff. Pois é, Dilma Rousseff tem essa pessoa que agora foi indicada para presidente da Petro, era uma boa amiga e colaboradora da ex-presidente Dilma Rousseff, e também da Graça Foster, na época em que ela foi presidente da Petrobras. Ela estava na ANP, se eu não me engano, nessa época, e trabalhavam ali mais ou menos em sincronia. Portanto, essa é a pessoa que vai administrar Petro agora. Estão felizes? Como sócios da empresa? Bom, pois então, para quem é para swing trade, fique atento que esse aqui é um movimento fortíssimo de ignição baixista, um gap de ignição baixista. O candle engana, tá? Pode ser que isso aqui feche, volto a dizer, sempre pode. Mas o candle que eu desenhei é o candle que vocês têm que prestar atenção. Tá bom? Então era isso, basicamente, o que eu queria falar. Vamos ver aí, pessoal, o que tem aí de mão levantada. Se alguém quiser falar alguma coisa, a hora é agora. E aí, alguém tem perguntinhas para fazer? Aproveita que eu tenho aqui um tempinho para ouvi-los. Peço desculpas a vocês que estão no YouTube, porque muitas vezes o som não vai ficar muito bom. Eu gravo aqui do meu microfone, o som nem sempre fica muito bom. E também peço desculpas por ter perdido os primeiros minutos da transmissão. Eu esqueci de apertar o botão para gravar. E aí, alguém quer alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa para falar? É só apertar o botãozinho de levantar a mão e eu autorizo aqui, libero o microfone para vocês. Tá? Eu não sei qual é o tipo de delay que tem aqui no Telegram. No YouTube, o delay chega a ser de 45 segundos ou mais. Então, por isso que muitas vezes eu estou terminando. Algumas pessoas estão fazendo perguntas, eu já terminei a transmissão e elas não sabem, porque dá um delay de 1 minuto e pouco. Dá 1 minuto, mais ou menos assim. Então é isso. Ninguém tem nenhuma pergunta, ninguém está levantando mãozão. Então, vamos ficar por aqui. Eu queria só falar para vocês sobre essas coisas todas. Dizer também, óbvio que a gente também tem o curso recém-lançado, tá? Foi agora, tá? Em pré-lançamento. Quem tiver interesse, tem o link na descrição do Linktree. Tem onde vocês tiverem o Linktree, tem essa descrição. Também tem nos meus vídeos todos lá, o Linktree. Você só clicar e você vai chegar nesse curso aqui. Tá bom? A Lili postou alguma coisa que não dá para eu ler, porque é uma coisa gigante. Então, fica para outra hora. Beleza, galera. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido de alguma utilidade essa conversa que nós tivemos. Ninguém teve nenhuma pergunta para fazer, não tem problema. A gente conversa uma outra hora. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.